Olá, tudo bem? Sou a Mônica Oliveira. Não assista esse vídeo se você não tiver visto o último sobre salário versus remuneração versus jornada diária, semanal e mensal. É muito importante você fazer na ordem certa para que fique claro e ligado os assuntos para você entender a lógica de cada cálculo. Combinado? Mas se você já assistiu, já deu um like lá, já curtiu, compartilhou com os amigos, salvou, vamos lá, vamos seguir falando hoje sobre horas extras. Preparados? Antes da gente entrar realmente no cálculo de hora extra, duas coisinhas muito importantes que você deve saber antes de começar aí a prover todos os cálculos de folha. Há vários tipos de salário, mas vamos falar aqui propriamente do horista e do mensalista. Quem é o horista? O horista recebe por hora. Não significa que a cada hora você está pagando ele, ok? Significa que o contrato de trabalho dele saiu com o valor hora recebido. Você vai trabalhar para ganhar R$ 7 por hora, R$ 8 por hora e assim por diante. Lembrando que o salário hora jamais pode ser inferior ao salário mínimo. Então, nós não falamos lá que o salário mínimo estava R$ 1.212? 1.212 dividido por 220 horas, que é o que a gente estudou na nossa jornada, é o valor mínimo hora que qualquer trabalhador deve receber, ok? Então, ó, 1.212 dividido por 220, qualquer salário hora para uma jornada de 44 horas semanais, 220 mensais, tem que ser, no mínimo, 5,51. Perfeito? Então, a gente já sabe que o horista recebe por hora e que ele vai ter variação na sua remuneração de acordo com a quantidade de dias do mês. Fevereiro, se for 28 ou 29, ele vai receber um pouquinho menos. Meses de 30, vai receber mais, e meses de 31, mais ainda. Então, ele sempre vai ter essa variação, tanto que quando a gente for falar de calcular férias, 13º, rescisão, a gente precisa apurar uma média do ano para você chegar num valor fixo a pagar. Perfeito? Então, o horista recebe por hora e varia de acordo com os meses. No caso do mensalista, que é o próximo tipo de salário que a gente vai falar, ele recebe por mês, e foi o caso da Joaquina, que a gente citou o exemplo, lembra? Joaquina, você vai trabalhar como analista de folha de pagamento com salário de R$ 4.500 mensais. Nesse caso, não varia se o mês tem 28, 29, 30 ou 31. A base cálculo da Joaquina vai ser sempre por 30 dias. No mês de fevereiro, ela vai receber por 30 dias. No mês de março, que tem 31, ela vai continuar recebendo por 30 dias. Tem algumas exceçõezinhas aí, pauta para outra aula. O que mais que a gente vai ver aqui? E aí a gente vai falar de hora extra na aula de hoje. Pela legislação, a hora extra deve ser acrescida de no mínimo 50%. Então, não posso ter hora extra 40% a 30%. O mínimo previsto pela CLT é de 50%. Daí para cima, porque tem convenções coletivas de trabalho que estabelecem que o salário hora normal deve ser acrescido de 75% no caso de hora extra, 80%. Então, sempre tem que ficar em consonância o que diz a CLT, o que diz a sua convenção trabalhista. E essas horas devem ser apuradas com o que ultrapassou semanalmente. Lembra que a gente falou que a jornada diária permitida é de 8 horas, podendo se estender por mais 2 horas diárias. Então, cada uma daquelas 2 horas prestadas de segunda a sábado, eu tenho que ter um mínimo de 50%. Já vi convenções que estabelecia que no sábado era 100%. Já vi convenções que, embora a legislação diga que o máximo são 2 horas extras por dia, a convenção falava que a partir da segunda, as próximas horas seriam a 75%. Então, sempre leiam o instrumento coletivo para saber se a sua empresa está pagando direitinho, tá bom? E nós temos as horas extras a 100%. Pela mesma legislação, ela diz que a hora extra de segunda a sábado é no mínimo 50%, e as horas extras prestadas aos domingos e feriados devem ser acrescidas de 100%. Então, ela dobra. Perfeito? Tranquilo até aqui? E lembra que eu falei para vocês? Guardem qual é a jornada mensal, qual é a carga horária mensal daquele colaborador? É porque, no caso do mensalista, para eu calcular quanto ele vai receber de hora extra, eu preciso saber qual que é a carga horária mensal dele para transformar o salário dele num salário hora. Mas vamos pelo mais simples por enquanto. Você contratou um horista e você previu aqui que ele ia receber R$ 6 por hora. Está respeitando o mínimo aí. O mínimo é 5,51, você acordou que ele recebe 6 por hora.
Então, se o salário dele é R$ 6 por hora, e você chegou à conclusão que durante um mês ele fez, vamos supor aqui 2 horas diárias, vezes 5 dias, vezes, vou jogar 4 semanas, só como exemplo, tá? Ele fez 40 horas extras, e a gente está falando do limite de 50%, quanto ele vai receber por esta hora extra? Então, como que é o cálculo? Se eu estou falando que o mínimo é 50, você vai poder fazer de algumas maneiras, tá? Você pode fazer o salário hora vezes 50%. Aqui você sabe quanto vale 50% da hora dele. Só que a hora extra dele não é só 50% da hora, é a hora mais 50% da hora. Então você sabe que cada hora extra desse profissional equivale a R$ 9. Se eu sei que cada hora extra dele equivale a R$ 9, quanto ele vai receber por 40 horas extras? R$ 9 vezes 40. R$ 360. Uma outra forma, eu sei que é 50%. 50% é a mesma coisa que 1,5. Assim como 75% é a mesma coisa que 1,75. Assim como 80% é 1,80. Tá? Então, quando você quiser transformar isso e não trabalhar com percentual, basta você acrescentar este númerozinho aqui e ele vira um decimal. Então, se eu sei que o 50% equivale a um índice de 1,5, eu coloco um índice de 1,5, e aí basta que eu pegue o salário dele hora, vezes 1,5, vezes quantas horas extras ele fez. Deu os mesmos R$ 360. A diferença é que aqui você foi fazendo por etapa, e aqui no Excel você já jogou salário hora, vezes o índice de 1,5, vezes 40. Não quero trabalhar com essa célula de 1,5, eu quero fazer tudo em uma linha só do Excel. Tudo bem, é igual ao salário, vezes 1,5, vezes quantas horas ele fez. Legal? Facinho, tá? Então, para calcular a hora extra 50%, basta pegar o salário hora, somar 50% e multiplicar por quantas horas ele fez. E se fosse 100%? 100% é o dobro da hora. Então, 100 equivale a 2. Se ele tivesse feito 40 horas a 100%, o cálculo dele ia dar R$ 480. Ou seja, o salário hora vezes 2 vezes 40 horas. R$ 480. Legal? Então, facinho, mensalista, horista, tranquilinho. Agora vamos falar de um mensalista. Lembra da Joaquina? 4.500 por mês. Ela faz uma jornada de 220 horas mensais. E agora, como que eu calculo as mesmas 40 horas extras dela? A 50%. Então, o primeiro passo é você descobrir quanto a Joaquina ganha por hora. Como que eu faço isso? Eu pego o salário dela e divido pela carga horária mensal. Ela não ganha R$ 4.500 para fazer uma jornada, uma carga horária mensal de 220 horas? Então, para eu descobrir quanto ela ganha para cada hora, pego os 4.500 e divido por 220. A Joaquina tem um salário de R$ 20,45 por hora. Agora, eu sigo a mesma rotina que a gente fez agora há pouco, com o caso do horista. Eu sei que por hora ela ganha isso. Quantas horas ela fez? Quantidade de horas. Ela fez 40. Qual que é o índice? 1,5, porque é o 50%. Qual vai ser o valor total recebido? Quanto ela ganha por hora, vezes quantas horas ela fez, vezes o índice. 1.227,27 é o que ela vai receber por ter feito 40 horas com o salário hora de R$ 20,45 num índice de 1,5. E se essas 40 horas fossem a 100%? O índice seria 2, o dobro da hora, certo? Ela ia receber R$ 1.636,36. Legal? Espero que tenha dado para captar um pouquinho de como se faz para calcular hora extra. Lembrando que nossos cursos de férias, rescisão, folha de pagamento, admissão, tudo isso a gente fala desse apanhado, então aproveita aí se você quiser participar do curso intensivo de departamento pessoal, a gente aborda esses assuntos, a gente traz algumas planilhas aí para facilitar o seu dia a dia, então não perde tempo, vem se especializar com a gente e acompanha os próximos mini vídeos que a gente vai dar continuidade, porque não para aqui na hora extra. Tem aí o DSR sobre a hora extra também. Até já!